E galerinha, estou de volta com mais um Na Resenha e hoje essa resenha vai ser top, hein? Pega o caderninho aí, a caneta para poder anotar tudo aí, porque vai ter muita informação prática sobre içamentos, atividades com plataforma elevatória e como você pode avaliar o vento, que muita gente não sabe. Você vai aprender aqui hoje com o Guilherme da Gevit Consultoria. E galera, se você estiver assistindo esta bela live, o Guilherme já entrou, já vou chamar ele aqui. Se você estiver assistindo esta bela live pelo YouTube, você perdeu a oportunidade de estar ao vivo aqui no Instagram. Então, se você me segue no YouTube, galera, entra lá no Instagram Faca na NR Oficial para poder assistir essas lives ao vivo aqui no Instagram, poder colocar a sua pergunta, quem sabe tê-la respondida pelo meu convidado. Marcou bobeira, fez igual o camarão e a onda levou. Então, eu mandei aqui um convitinho pro Guilherme. Tá aqui. E aí, Guilherme? Deixa eu virar a câmera aqui. Aí. Acertando aqui. Beleza? E aí, tudo bem? Bem, graças a Deus, cara. Tá me escutando bem aí? Tô te ouvindo. Tá saindo bem o áudio aí? Tá. Você tá falando de onde, cara? Cara, eu tô falando de Araucária, Paraná. No Paraná? Vidão, hein? Do lado de Curitiba. Puta, do lado de... Aí tem uns rios bons pra pescar, hein? Tem. Aqui em Araucária, aqui tem umas regiões boas em Contenda, Lapa, Campo Tenente. Tem umas cidadezinhas próximas aqui que tem uns rios bons pra pescar. Porra, aí sim, hein, velho? Aí é vida, viu? Bom, galera, pra quem não conhece, né, Guilherme, eu vi um vídeo seu aí essa semana no LinkedIn falando sobre a análise do vento, né? Me chamou bem a atenção. O canal aqui, Faca na NR, o Luiz dando boa noite aí, o Carlos entrou também. O canal Faca na NR aqui, ele é destinado, né, pra galera que tá estudando, que tá iniciando agora na segurança do trabalho. E eu falei, pô, esse vídeo vai ser muito bacana para quem tá estudando. E aí, Guilherme, eu queria que você se apresentasse, cara, para a galera que não te conhece, que vai assistir essa entrevista posteriormente aí no YouTube, LinkedIn, Facebook. Quem que é o Guilherme? Cara, o Guilherme é um cara que nasceu no interior do estado de São Paulo, Itapeva, né? Vivi parte da minha vida lá, metade, né? Até os meus 17, 18 anos, morei com meus pais lá em Itapeva. Fiz o meu curso da área de segurança do trabalho, já com 17 para 18 anos de idade, praticamente formado já. E aí eu vim para o Paraná para trabalhar numa empresa, uma multinacional chilena, né, no segmento florestal. O meu primeiro contato, assim, profissionalmente falando com a área de segurança do trabalho, foi com uma empresa do segmento florestal, né? Então, o Guilherme é um cara que sempre gostou de ler as coisas, de estudar, né? E sempre gostei de leis, né? Meu pai, na época, o meu sonho, na verdade, era fazer faculdade de Direito, né? Porém, Caramba! queria ser delegado, promotor, juiz, né? Tanto é que um dos livros que eu ganhei do meu pai era Espírito das Leis de Montesquieu, cara. Com 14 anos de idade, meu pai me deu um livro desse. Pô, você Mas assim, foi cair na segurança do trabalho, velho. Porra. pois é. Foi algo bem engraçado, assim, porque na época meu irmão fazia fisioterapia e meu pai não tinha condições de bancar a faculdade para 2 filhos ao mesmo tempo, né? E direito era caro, né, para fazer na cidade lá que eu morava. E aí ele falou, para você não parar de estudar, faz um curso técnico de segurança do trabalho. Eu não tinha ideia nenhuma do que seria segurança do trabalho, eu achei que ia ser segurança de alguém. Né? E de fato né? Querendo ou não, né? Tem uma conotação boa aí. E aí comecei a fazer no segundo módulo, já consegui estágio numa empresa local de consultoria também. E, cara, aí eu sempre curioso, assim, né? Aí terminei o meu estágio, fui efetivado e fiquei 4 meses só nessa empresa até receber essa oportunidade na Arauco, uma multinacional chilena. E aí, cara, as coisas foram acontecendo, né? Fiquei por um período nessa empresa, aprendi muito voltado à parte de certificação florestal,
FSC, Serflor, né? Desde então já era auditado, já recebia auditoria, então você recebe auditoria nova e começa a criar casca, né? Depois saí, trabalhei numa outra empresa de segmento florestal, só que da indústria, que aqui de Araucária também, a Bernec, que é uma empresa bem famosa. Fiquei por um período nessa empresa também, depois trabalhei no grupo Votorantim Cimentos, né, Pô, que legal. na fábrica da Rio Branco do Sul, aqui próximo também de Curitiba. E aí, cara, comecei a decidir empreender, né? A Gevit praticamente eu abri ela em 2012, mas eu sempre falo, ela só veio a dar certo efetivamente em 2016. E foi quando eu consegui a primeira oportunidade com uma empresa do Grupo Cosan, né? Chamado Brado Logística, né? Ela é responsável por todos os transportes ferroviários intermodais no Brasil hoje, né? Transporte ferroviário com container. Bom, moro em Araucária recentemente, casado com a minha esposa, Michele, né? Casado faz 3 anos aí. Minha parceira de guerra aí, trabalha comigo na Gevit hoje também, cuida da parte administrativa e financeira da empresa. E, cara, estamos aí, né, disseminando conhecimento, aprendendo, replicando, né, com o objetivo aí de reduzir os acidentes no Brasil, que é algo bem preocupante hoje, né? E estamos cada dia querendo estabelecer cuidado ativo e mudar a cultura de segurança. Show. Ô Guilherme, nosso principal foco aqui hoje vai ser ensinar para a galera como fazer análise de vento nas atividades de içamento, plataforma elevatória, mas isso eu vou deixar para você responder mais para frente. Para quem está estudando esse trabalho, né, atividades de içamento, quando a gente fala atividades de içamento, né, explica para a galera aí o que seria exatamente essas atividades de içamento e de plataforma elevatória, só para o pessoal que está estudando e está começando agora poder entender. O que a gente vai falar, né? É bom deixar a gente separar bem a questão para as pessoas não confundirem que com a plataforma elevatória, ou mais conhecida como PAINT, hoje conforme a NR18, plataforma elevatória móvel de trabalho, não é permitido fazer içamento, né? Apesar da gente já, em algumas situações, ou até mesmo vídeos de internet, por aí vai, já ter abordado pessoas fazendo esse tipo de atividade com plataformas elevatórias, que é proibido, né? Lendo o manual do fabricante, ele deixa bem claro que não é permitido esse tipo de atividade. Então, num lado eu tenho aqui as plataformas elevatórias, móveis de trabalho, as pentes, né? Mais conhecido como PTA, ou alguns falavam lift, e por aí vai, né? E aí eu tenho as atividades de içamento com caminhão Munk, né? Ou guindalto, alguns chamam desta maneira. Eu tenho os guindastes, certo? Eu tenho máquinas portuárias, eu tenho os pórticos, os portainers, que apesar deles movimentarem carga também, é uma atividade de içamento. Eu posso fazer atividade de içamento também com headstacker, que é empilhadeira de grande porte para container, que essa é uma das minhas especialidades também na parte de treinamentos normativos de NR11 e NR12. Então, hoje a atividade de içamento é você elevar uma peça e basicamente poder movimentar uma peça, seja de forma vertical ou horizontal, tirar de um determinado lugar e colocar em outro lugar, né? Basicamente é isso, né? Então, plataforma elevatória é movimentação de pessoas, né? Hoje considerado como o meio mais seguro de garantir acesso em atividades de trabalho em altura. Porém, não se enganem, né? Porque uma coisa que eu sempre falo em meus treinamentos operar máquinas, cara, é muito fácil. É muito simples você operar uma empilhadeira, uma plataforma elevatória, um guindaste, um caminhão Munk, uma headstacker. É muito simples. Agora, você operar com segurança, entendendo todas as características técnicas da máquina, da atividade, linkando isso às normas regulamentadoras, às NBRs, que a gente não pode se prender apenas às normas regulamentadoras,
Aí é outra coisa, né? Exige muito conhecimento, muita percepção de perigo e risco e muito estudo, né, cara? E mais, né? A proficiência, que é o conhecimento prático, né? Com Tem uma certeza, né? galera aí, viu, Legal. Fabiano, conhecida nossa aí, o Carlos, o Josival, o Show de bola. Galera, já Roberto. compartilha a live aqui com o pessoal. Curte aí, compartilha a live. Já dá uma força pra gente aí. Ô, Guilherme, Legal. pra galera que tá estudando, tá? Ó, galera, pega o bloquinho aí e a caneta na mão agora, porque. E salva a live aí para você poder ver de novo. Quais são as principais legislações que você sugere para o pessoal que está estudando, ou para o pessoal que está recém-formado, para poder ler, né, legislações específicas sobre tanto plataforma elevatória quanto os içamentos, né? Quais são as legislações principais, ô, Guilherme, que você, na sua visão, o técnico tem que saber? Olha, se tratando de norma regulamentadora, vamos primeiro falar de norma regulamentadora, né, Fabiano? Primeira coisa, NR18, né, é a norma que fala sobre as atividades e operações seguras aí praticamente na indústria da construção civil, né? Então, a NR18 é uma norma bem robusta, e ali ela traz ali vários itens, né, de vários tipos de atividades, principalmente atividade de içamento, assim como atividade de operação com plataforma elevatória móvel de trabalho, a PENT, tá? Nós temos também aí a NR34. A NR34 ela vem com bastante informação, principalmente quando o assunto é voltado a vento. Eu acho que é a única norma regulamentadora que traz lá no seu corpo normativo sobre a escala de Belfort, né, e traz algumas orientações técnicas aí também com relação ao que fazer e o que não fazer. Nós temos um pouco também da NR29, que fala sobre as atividades em operações portuárias. Então, é importante que a pessoa que está começando na carreira profissional como técnico de segurança, está estudando, ou, né, aquele profissional que já está dentro de uma indústria e tem as suas dificuldades, né, lerem essas normas e interpretarem muito bem elas. Aí nós temos as NBRs, né? Em questão de guindaste, é muito genérico eu falar dela aqui, porque, meu, é enorme, né? Assim como de caminhão Munk. Mas eu acho que, voltado à atividade de içamento, o que um profissional da área de segurança do trabalho tem que se preocupar mais são com a parte dos acessórios de amarração, né? Porque, assim, o operador de guindaste, ele já chega geralmente dentro da empresa com treinamento, ele já tem uma expertise, né, uma experiência vasta aí com relação à operação desse equipamento, e aí a única coisa que ele deve garantir é que o equipamento esteja devidamente inspecionado, né, todos os itens de segurança funcionando perfeitamente, tá? Mas uma coisa que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o estagiário, para caso ele esteja fazendo uma visita de campo, é verificar as NBRs com relação aos acessórios de içamento. Aí nós temos inúmeras aqui, eu até fiz algumas anotações, porque a gente não decora tudo de cabeça não, né? Então, o NBR... Oi? Pode passar aí, galera, caneta na mão aí, caderno, e comecem a anotar aí. Manda aí, Guilherme, quais são as NBRs que você acha mais interessante para a galera poder acompanhar? É importante eles avaliarem a NBR 15883/2, que fala sobre cintas têxteis, né, principalmente a parte de cinta plana. Falando de cinta têxteis, aí eu tenho cinta plana e cinta tubular, né, mais conhecida como jiboia. Alguns colocam dessa maneira, né? Bom, eu tenho a NBR 13541-2, que fala sobre linhas de cabo de aço, utilização e inspeção, né, é importante. Tem um profissional que mora em Maceió, que eu acompanho ele no Instagram, e eu vejo que ele está explorando bem essa parte da inspeção de acessórios de amarração, de içamento. Tá? Qual que é o Instagram dele? Eu te mando depois. A NBR 4309, que fala sobre equipamentos de movimentação de carga, principalmente cabos de aço, onde ela traz os cuidados, manutenção e instalação
relação à inspeção e descarte. Geralmente a gente aborda muito isso em treinamento de ponte rolante também. Tem a ponte rolante também, que faz içamento de carga e movimentação de carga. Acabei esquecendo dela. Aí eu tenho o NBR 637/1, que fala sobre cinta têxteis para elevação de cargas, né? Cara, tem bastante NBR aí. Aí tem NBR 15516/2, que fala correntes de elos curtos para elevação de cargas. Então, assim, nessas NBRs, elas trazem ali a explicação de como é que elas devem ser fabricadas, ensaiadas e certificadas. Basicamente, Legal. né? Então, fabricação, ensaio e certificação. Assim como os cuidados com esses equipamentos, né? E as formas corretas de uso, né? Porque você pega hoje uma corrente, um cabo de aço, um acessório de uma cinta têxtil, existem várias formas de você amarrar. Existe a forma de basquete cesto, que é quando você dobra a cinta e deixa a ancoragem dela no ângulo de 90 graus. Existe basquete cesto com angulação de 45 graus. Existe a amarração verticalizada, que é a amarração de uma ponta na outra. Existe a boca de lobo, né, a mais conhecida como amarração shocker ou boca de lobo, que é quando você passa um olhar por dentro do outro, tipo para enforcar a peça. E querendo ou não, é importante as pessoas compreenderem isso, porque cada tipo de amarração, ela traz ali capacidades para o equipamento, entendeu? Se eu faço uma amarração em basquete cesto com os olhares de ancoragem do acessório, num anelão ou qualquer outro item, no ângulo 90 graus, ele dobra a capacidade. Então, uma cinta de 1 tonelada, ela passa a ter uma capacidade de 2, né? Se eu estou trabalhando com um acessório de amarração, isso eu estou falando de cinta têxtil, tá? Porque corrente e cabo de aço, ele não traz a capacidade de carga exata como a cinta têxtil, tá? Ele traz uma capacidade meio quebrada, ali, tipo 1,12 toneladas, uma corrente de 6 milímetros, 1,12 toneladas de capacidade. E cabo de aço nós temos infinidades de modelos, né? Então tem que olhar muito bem a ficha técnica de cada um deles. Mas voltando com relação à amarração, se eu faço uma amarração de uma carga com a cinta em um ângulo de 45 graus, ela ganha 40% de capacidade, ela não dobra, ela ganha. Por quê? Por causa do ângulo que você está dando na amarração. O limite de tolerância com relação a ângulo de amarração é 60 graus. Isso está na própria etiqueta de informação da cinta. Então, essas informações também é importante que o profissional da arte de segurança saiba. Ele consegue identificar através da etiqueta ou da ficha técnica do equipamento. Voltando um pouquinho para a parte de plataformas elevatórias, nós temos a NBR 16776, tá? Que essa NBR ela é bem robusta, ela tem mais de 100 páginas aí. Ela fala sobre, principalmente sobre o vento, que é o nosso tema aqui, mas ela fala sobre fabricação, sobre manutenção, sobre inspeção, sobre testes de força com relação ao vento. Ela fala sobre testes de força com relação a você puxar uma carga estando dentro do cesto. Ela fala sobre teste de força com relação a você empurrar alguma coisa estando dentro do cesto, porque querendo ou não, isso tudo causa instabilidade na plataforma elevatória. E se tratando de plataforma elevatória, hoje nós temos 2 grupos, né? Que é o grupo A e o grupo B, certo? E dentro desses 2 grupos nós temos 3 tipos de plataforma, tá? Que é o tipo 3A, que é a tesourinha, mais conhecido como tesourinha, né? E aí eu tenho o grupo 3B, que é as plataformas elevatórias de braço articulado, e aí eu tenho o grupo 1B, tá? Que aí são as plataformas elevatórias que ficam em cima do caminhão, né? Empresas voltadas ao segmento de energia, telecom, né? Geralmente é mais comum você ver esses tipos de máquinas aí com essa galera.
E o mais interessante, viu, Fabiano, que eu estava verificando na NR18 e comparando com a NBR 16776, é a questão da formação do profissional do treinamento, né, para ele estar operando esse tipo de equipamento. Tá entendendo? Você pega hoje ali a NR18, né, deixa eu até ver onde é que eu anotei o item aqui. Eu acho que é... Não, não é aqui. Ah, tá. É o anexo 1, quadro 1, né? Fala sobre plataformas levatórias. O quadro 1, ele fala que o treinamento hoje deve ser realizado a cada 2 anos e cuja carga horária são 4 horas. Antes da atualização da NR18, ele trazia ali como carga horária de 8 horas. Tá? Lembrando sempre que para esse profissional ele poder participar desse treinamento, é pré-requisito ele estar com a NR35 em dia e com o ASO apto para a atividade de trabalho de altura. Tá? No item 2, na letra G, ele traz ali o conteúdo programático. Né? E se você olhar na NBR, cara, no item F.1.1, item J, tá? Cara, o conteúdo programático ele é muito mais robusto do que o que está na NR18. Ou seja, o meu entendimento em 4 horas é impossível formar um operador. Você formar um operador. Você entendeu? Sabe qual é o problema? A grande maioria das empresas, o cara chega no pátio da empresa, bate um papo lá de meia hora, mostra como é que funcionam os comandos da máquina e emite um certificado e o cara vira operador. Basicamente, a maioria é assim, né? Infelizmente, é o que né? a gente chama de entrega técnica. Isso. Entendeu? Você sabe que eu estava olhando o relatório da IPAF, não sei se você conhece a IPAF. É o que... É os acidentes lá no mundo todo ou não? Então, a IPAF, vamos dizer assim, ele não é um órgão regulamentador, né? Mas ele não é uma ONG também, nem uma org, né? Mas ele é uma entidade, assim, vamos dizer, privada, né? Que ele define algumas normativas com relação a atividades com plataformas levatórias no mundo, entendeu? Uhum. Eu vi um órgão assim, que ele registrava os acidentes em vários países, ele dava um ranking de qual... Eu acho que é esse, não é? É esse aí. Eu peguei o relatório da IPAF para atualizar o nosso treinamento de plataformas elevatórias e, assim, eles tiveram, acho que do ano de 2021 para 2022, mais de 600 e poucos registros. Me recordo de cabeça. Assim. E e daí desses 600 e poucos registros resultou ali em 130 óbitos. Muita coisa. Lembrando que é um órgão privado que poucas pessoas conhecem no mundo, você está entendendo? E nem todo mundo acabou fazendo um registro ali, entendeu? Então, se a gente for avaliar... se a gente for avaliar os acidentes no Brasil, com relação à plataforma levatória, a gente vai ter um número bem considerável também. Mas daí, assim, você acredita que, em segundo lugar, que o que mais resultou acidentes com plataformas levatórias foi a empresa de locação? Entendeu? Muito por conta desse treinamento básico, né? Nem chamar de treinamento, né? Não dá para chamar de treinamento. Então, você veja assim, várias vezes eu vejo profissionais da área de segurança do trabalho falar assim, Guilherme, NBR não é lei. Tudo bem, mas é uma recomendação técnica, né? Onde, na falta de informação da norma regulamentadora, você deve trazer ela como requisito legal. Eu entendo desta maneira. Eu não sei se os colegas aqui que estão acompanhando a gente, o pessoal até fez algumas perguntas aí. Então, vou até te mandar aqui, Guilherme, para mim não esquecer, porque tá entrando uma galera e as perguntas já estão indo lá para o final. Teve uma pergunta aqui que falaram sobre se tinha algum curso específico para fazer essa liberação.
É o supervisor de rigging e o curso de rigging, eu acredito, né? Ou tem mais algum que você conheça? Que é um curso específico para essa parte de içamentos. Assim, ó, a parte de içamentos, cara, é o curso de rigger. Que é o Você rigging, entendeu? Lembrando, é o supervisor de rigger, né? O trabalhador rigger, o isso, sinaleiro, existe hoje finaleiro. vários cursos. Só que se a gente parar para analisar, na norma regulamentadora, as únicas normas que falam sobre plano de içamento é a NR12 e a NR18. A NR12, no anexo, no anexo 12, se eu não me engano. No anexo 12 da NR12, ele fala sobre plano de içamento. Ele fala também sobre a questão de você levar pessoas com esses equipamentos, né? Com essas máquinas, que na minha visão hoje não deveria ser feito, né? Então hoje, para eu poder liberar uma atividade de içamento, primeiro, né, proficiência, conhecimento, mas o que vai dar um conhecimento para a pessoa muitas vezes acaba sendo o treinamento. E aí, se você olhar hoje o treinamento de supervisor de rigger, cara, ele trata sobre o conhecimento dos guindastos, obviamente, mas ele vai abordar muito mais a questão das NBS que fala sobre os acessórios de amarração, tá? E aí, para analisar o seguinte, ele junta tudo isso e aí ele trabalha fortemente com relação a cálculos, ângulos de ação do guindaste, do acessório e tudo mais. Só que assim, a gente está falando da máquina e de algo que está verticalizado. A gente não entrou no assunto ainda em questão de solo, que esse é um ponto muito crítico. Isso até que eu ia entrar em contato. Antes da gente entrar nessa parte de verificação geral da parte de içamento, para a galera que está começando também, um ponto muito importante é quais são as documentações que eu preciso pedir para uma empresa por exemplo, vai vir um prestador de serviço com guindaste fazer uma movimentação de carga, né? Quais são as documentações que você acha mais importante pedir para essa empresa? Até já emendando uma pergunta que saiu aqui também de alguém que está assistindo a live aí, sobre se tem um plano de vistoria do equipamento, a parte de documentação do equipamento que o profissional de segurança do trabalho deve pedir para a empresa para poder fazer essa verificação, né? E liberar que essa atividade, que esse caminhão entre dentro da empresa, né? Aí, para liberar a atividade em si, a gente vai entrar depois nos pontos que a gente vai analisar. Parte de documento. Documento, você está falando do caminhão ou da atividade? Do caminhão, tipo da empresa, né, na verdade. A gente vai entrar com um prontuário do funcionário, que é ASO, registro, a certificação que você falou, e do caminhão. Quais são as principais? Bom, assim, ó, nós temos que entender o seguinte, que cada caminhão é um caminhão. Você está entendendo? Cada caminhão ali tem a sua particularidade, assim como as suas características técnicas. O que o manual do fabricante determina com relação à inspeção desse guindaste, desse MUNC? Você está me entendendo? Eu acho que antes da gente começar a falar disso, a gente tem que voltar lá para o início e começar a falar sobre PGR, você está entendendo? Que é Plano de Gerenciamento de Risco, que é a base da gestão. Para daí a empresa conseguir compreender os perigos e riscos existentes nas atividades e, com relação a isso, adotar as medidas de segurança. Poxa, quais são as medidas de segurança que eu vou ter que estabelecer para uma atividade de içamento, primeiramente? Procedimento, né? Porque a NR18 fala uma coisa, a NR12 fala uma coisa, a NR34, ela às vezes casa algumas informações com relação à NR18, aí eu tenho que verificar o manual do fabricante, o que ele determina que deve ser inspecionado, por quem deve ser inspecionado. Se você for olhar hoje em São Paulo, máquinas a combustão, máquinas a diesel, tem que colocar lá o anel de Ringelmann, o CETESB cobra isso, o anel de Ringelmann, para verificar a coloração da fumaça, para verificar se o equipamento não está contaminando a atmosfera. Tá, mas eu já vi empresa cobrar isso, mas como também já vi empresa não falar, não, o caminhão está emitindo uma fumaça preta, você está entendendo? Então, assim, vamos lá, vamos colocar assim a questão básica. É checklist, certo? Primeiramente do caminhão, tá? Levando em consideração, vamos pegar um guindaste.
eu queria uma opinião sua, porque assim, ó, em várias empresas que eu trabalhei, eu tive grandes problemas com relação ao plano de manutenção do equipamento. Por exemplo, esse que você falou do checklist, eu falei assim, cara, eu preciso de um documento que evidencie que esse caminhão foi feita a manutenção dele e que ele está em perfeito estado de funcionamento para mim poder liberar que esse caminhão entre dentro da minha empresa e execute atividade. Aí, quem é que assina esse documento, na sua opinião? Porque eu sempre exijo um engenheiro mecânico por trás disso daí, um profissional, né, com registro, um profissional habilitado, Tá. que ele vai ser responsável pela manutenção desse equipamento. Qual que é o seu entendimento nisso daí, cara? Vamos lá. Primeiro, profissional legalmente habilitado. É isso que a NR12 trata com relação a máquinas autopropelidas. Profissional, a NR11 também, tá? A NR11 ela fala que o equipamento deve ser inspecionado periodicamente, né? E por um profissional legalmente habilitado. Só que aí você para analisar o que é um profissional legalmente habilitado, né? Para inspecionar um guindaste. Vamos lá, eu tenho duas questões. É o fabricante do equipamento que vai inspecionar com a sua equipe de manutenção técnica ou é o representante? Certo? Esse profissional que vai fazer a manutenção, ele recebeu o treinamento? Ah, não. Mas ele manja, faz 20 anos que o cara trabalha com manutenção de guindaste, caminhão Munk. Mas ele não tem documento dizendo que ele pode mexer num guindaste, por exemplo, da Terex. Ou que ele pode mexer num guindaste da Hyster. Ou ele tem o treinamento da Terex, mas ele não tem o treinamento autorizado pelo fabricante ou representante da Hyster. Cara, é complicado a gestão de segurança da nossa área. Você entendeu? E aí você para analisar. Durante a atividade dá uma falha mecânica. De quem que é a responsabilidade? Inclusive, Guilherme, eu ainda peço a RT do equipamento. Não, Que perfeito. uma RT de manutenção. Galera, para você que está estudando, a RT é uma anotação de responsabilidade técnica. Quando você pede a RT para a empresa do caminhão, e tem que especificar o caminhão, tá, galera? Umas semanas atrás aí, eu barrei um caminhão porque veio sem a documentação para entrar na empresa. Aí o caminhão voltou. Na outra semana, quando voltou, aí a gente conseguiu aprovar, aquele caminhão veio, fez atividade, só que ele não terminou. Precisava voltar. Só que ele voltou depois de uma semana. Quando chegou outro caminhão. Aí eu perguntei pro motorista, cara, mas cadê o caminhão que está aprovado pela documentação? Ele falou, não, esse aqui é igual, é o mesmo modelo. Tipo assim, olha só a resposta do operador. Não, é o mesmo modelo daquele que você aprovou. Cara, mas é outro caminhão. Né? São equipamentos distintos aí, né? Totalmente. Então a gente desculpa todo tipo de absurdo, cara. Assim, ó, a RT ela é muito importante. Eu acho que para guindaste, caminhão Munk deve ter. A própria NR18 diz isso. Você entendeu? Que se eu não me engano, a cada 5 anos você tem que ter um laudo estrutural. Tá? A cada 5 anos você tem que ter um laudo estrutural do caminhão, do guindaste, do caminhão Munk. E, obviamente, tem que ser profissional legalmente habilitado, né? No caso, um engenheiro mecânico, que vai estar emitindo a RT. Tudo bem, o laudo estrutural é uma coisa, tá? Mas e as condições funcionais do equipamento? Você está entendendo? Por exemplo, você pega hoje, existem guindastes que tem o famoso anemômetro. E tem guindaste que não. Tem guindaste que tem anemômetro e obrigatoriamente ele precisa ter o quê? O sinal sonoro. Se ele ultrapassar uma velocidade, se o vento ultrapassar a velocidade de 40 km por hora, o sinal sonoro começa a apitar dentro da cabine. Sabe o que a maioria dos operadores de guindaste fazem? Desabilita, né, o sinal. Desabilita o sinal sonoro. Você está entendendo? Complicado. Então, acho que hoje, assim, pegando toda essa documentação legal que você falou, mas o principal de tudo é a inspeção visual, a inspeção de pré-uso na hora da execução da atividade. Vamos falar isso se tratando da máquina, né? Vamos falar disso aí, bem lembrado que você colocou. Para quem está começando agora, beleza. Cara, primeiro emprego, caiu de paraquedas na empresa, está mais perdido aí que segue em tiroteio. Aí chega um guindaste, um caminhão Munk para patolar na área dele, dentro da empresa.
quais são os pontos que você acha crucial que esse profissional de segurança do trabalho deve verificar agora, na parte prática, tá? Vamos imaginar que a documentação, o prontuário do operador foi aprovado, documentação do caminhão foi aprovada, beleza, o caminhão chegou e vai patolar. Quais são os pontos fundamentais que você acha aí que o técnico tem que se atentar? Vamos lá, vamos colocar em 3 pilares, certo? Primeiro pilar, conhecer basicamente a máquina, o equipamento, certo? Entender que o equipamento, muitas vezes, ele é dividido em 3 partes, onde eu tenho carro, lança e o gancho, o moitão, tá? Então, levando em consideração todos esses itens, eu tenho que inspecionar carro, eu tenho que inspecionar lança, eu tenho que inspecionar gancho. Então, a primeira coisa é conhecer a máquina. Segundo, conhecer o ambiente, ok? Conhecer muito bem o meio ambiente, fazer uma avaliação do local. Muitas vezes uma inspeção visual de solo é suficiente. Às vezes eu vou ter que contratar um profissional, um geólogo, para fazer uma inspeção mais aprofundada. Tá? E isso às vezes... Se for em laje, principalmente em laje, né? Não só em laje, né? Ou no próximo de um bagulho. Que nem assim, um exemplo que eu estava dando esses dias para o pessoal. Você pega a minha cidade natal hoje, Itapeva, São Paulo, na frente da prefeitura, embaixo passa um córrego. E eu não sei o que acontece, cara. Vira prefeito, passa ano após ano, todo ano que dá um chuvão lá, na frente da prefeitura abre uma cratera, por causa do córrego. E aí é uma área asfaltada, é uma área pavimentada. Imagine se eu tiver que fazer alguma atividade de içamento com guindaste, com munk, ou até mesmo uso uma plataforma elevatória. E querendo ou não, você pega todas essas máquinas, existe um cálculo de força que ela faz no solo, não só as rodas, mas como também as sapatas, as patolas, certo? E aí você tem que definir ali, inclusive, né, o tamanho da placa de patolamento para você poder distribuir o peso, a força que a sapata está fazendo no solo, para ele não fazer uma força centralizada, mas ele conseguir distribuir bem, né? Então, poxa, tem que colocar bastante dormente ali, entendeu? Para distribuir bem o peso, a força que o equipamento está fazendo na hora da atividade de içamento. Então, é conhecer muito bem o ambiente, verificar se não tem estruturas aéreas que possam causar, possam dificultar a operação, verificar se não tem redes elétricas energizadas que podem fechar um arco voltaico com o equipamento durante a atividade de içamento. Tá? Então, primeiro, conhecer a máquina, depois conhecer o ambiente. E, por fim, cara, conhecer a carga. Entender se a carga, qual é o peso dela, qual é o centro de gravidade dela, se já tem olhares para fazer as conexões com os acessórios de amarração, se não tem, se eu vou ter que ficar entre acerto e erro, ou se eu vou ter que descobrir qual é o centro de gravidade da carga antes de começar a fazer a amarração. Tem tudo isso, cara, né, que deve ser avaliado além da parte documental de entrada, mas eu gosto de trazer esses 3 pilares básicos. Conhecer a máquina. Ah, mas eu como técnico de segurança, eu sou obrigado em conhecer a máquina? Você não precisa saber operar ela, mas você tem que saber quais são os itens mecânicos, elétricos, hidráulicos, pneumáticos e de segurança, certo? Que a máquina tem. Porque com certeza a empresa, se ela avaliou isso lá em PGR, identificou que ela pode ter atividades de içamento com guindaste ou munk dentro da empresa, estabeleceu um procedimento operacional, no anexo do procedimento tem ali um checklist padrão. Com certeza. Até uma dica, Guilherme, queria até que você complementasse, para quem está começando e vai pegar atividade com guindaste, caminhão munk, por exemplo, um ponto que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte, cara, chega lá, uma das primeiras coisas que você precisa saber, como você falou, é o peso da peça que você vai erguer, né? Então, ou você vai ter o peso lá marcado na própria peça, ou você vai ter que estipular um peso e sempre colocando uma margem de segurança. Então, se eu não tenho o peso aproximado ali, exato, né? Eu vou jogar um peso ali muito maior para mim poder fazer o cálculo. E eu sempre falo para o operador, cara, eu quero que você abra a lança sem a peça, até o ponto onde você vai colocar, para a gente ter a certeza de quantas lanças você vai abrir, para aí sim eu verificar o cálculo. E aí eu queria que você explicasse esse cálculo para a galera que está começando aí, referente ao comprimento da lança com o peso da peça, para o pessoal poder fazer na hora.
Assim, ó, primeiro a gente tem que entender que a maioria dos guindastes, em especial, ele tem uma balança, tá? Ele tem uma tara ali, vamos assim dizer, que a partir do momento que eu pego a peça, ele já mostra ali no painel operacional da máquina ali quanto que a peça está pesando, Isso no tá? guindaste, É, né? isso no guindaste. Caminhão Moon que a gente já não vai, isso aí, o pessoal não vai ter essa informação. Depende do modelo, depende do fabricante do modelo. Se você pegar os caminhão Munk da Palfinger hoje, alguns têm. Eu nunca vi nenhum ainda com isso daí, É, mas a da, gente da, da, tem. da Palfinger, alguns têm. Eles têm com relação ali se o caminhão ele está num ângulo adequado, Pô, tá aí vai, entendendo? né, velho? Aí a galera que tá começando agora não vai sofrer, velho. É, Aí a assim, galera. a tecnologia, se a gente for avaliar, né? Só um pouquinho, tá? A tecnologia, se a gente for avaliar, ela serve justamente para isso. Eu vou perto do Wi-Fi aqui, porque senão vai acabar a minha internet, cara. Não, não, vai lá, vai lá. Só um pouquinho. Vou ficar Galera, por só o aqui. que você tá movimentando aí. Galera, se você tiver, para quem tá assistindo essa live aí no YouTube, tem um botãozinho agora lá que o YouTube colocou para todo mundo que tá, todo criador de conteúdo, tá um coraçãozinho com a palavra valeu dentro. Então, se você gostou da entrevista, se você gostou dos materiais aí, ó, você pode clicar nesse botãozinho valeu, fazer uma doação de R$ 2, R$ 5, tá? Então, se você quiser contribuir com o canal, é só clicar nesse botãozinho valeu aí. Todos os meus vídeos agora tem. É uma ferramenta que o YouTube está disponibilizando para a gente aí poder ajudar. E já, galera, a gente tá falando muito de Paint, ó. Esse é um livrinho aqui, ó, de plataforma levatória do Jax. Cara, eu indico para você que está começando. Cara, esse livro é sensacional. Muita coisa que o Guilherme está falando tem aqui, inclusive modelo de APR, tá? Então, para quem está começando, esse livro é muito bom, cara. Então, é um livro que eu indico para vocês. Continua O aí, Jax, o Jax é meu amigo particular, viu, Fabinho? sério? Se quiser Eu o WhatsApp dele, depois fiz eu te uma mando. resenha com ele aqui já, cara. Se quiser o WhatsApp dele, eu te mando já. Você viu que ele até comentou lá no LinkedIn, né? Ele fez uma resenha comigo aqui, falando de plataforma também. Mas vamos falar de ângulo de içamento, que é a tua pergunta, né? Entenda o seguinte, que toda máquina e equipamento, ele tem uma tabela de carga, certo? E quando nós estamos falando de movimentação de carga, nós temos que entender que ela trabalha sobre dois eixos, né? Altura versus distância. Então, os guindastes, os caminhões Munks, eles veem uma tabela de carga. Eu não preciso calcular nada para verificar se o caminhão Munk, o guindaste, ele consegue pegar naquela altura e naquela distância a carga. Ele já tem ali determinado. O que a gente precisa verificar são as condicionantes daí que a gente está com o objetivo de falar aqui, que é solo, vento, condições intempéricas adversas, comunicação, comandos, sinais de mãos e por aí vai. Mas se o profissional ele olhar o manual do equipamento ou ele olhar a tabela de carga, que geralmente fica próximo à cabine de operação, no caminhão MUN, que geralmente fica próximo à área de comando operacional, tá? Ele vai saber lá que em determinada altura, em determinada distância, ele pega X toneladas. E Você tá diminui entendendo? bastante, né, Guilherme? Para quem nunca viu esse equipamento, galera, diminui muito. Se você pegar a capacidade total do equipamento, né, Guilherme? E você abrir toda a lança, cara, diminui muito a carga. Muito mesmo. Vai pegar menos da metade da capacidade total do equipamento. Então você tem que se atentar com isso daí, porque às vezes a gente pega operador que não tá nem aí, né? O cara quer movimentar e, meu... Esse é o grande problema, né? E se você pegar, assim, condições intempéricas, com relação a vento, né? Muitas pessoas se preocupam muito com o vento contínuo, mas ninguém se preocupa com as rajadas de vento, né? Que isso gera uma instabilidade gigantesca no equipamento durante a movimentação e pode alterar centro de gravidade. Alterou centro de gravidade, junto com o solo instável, junto com o vento, a chance da máquina tombar é muito grande. Entendeu? Então, assim, para facilitar o entendimento profissional que está começando agora, né, se a gente for falar de cálculo
com relação a ângulo de trabalho, para saber se a máquina está com a capacidade exata com relação à carga, vai bugar um pouco a mente da galera aí. Então, uma coisa que eu falo, vai na tabela de carga do equipamento. Não sabe ler tabela de carga? Olha no manual lá, entende, ou Tem no pergunta YouTube, para um profissional. tem videozinho de 5 minutos aí, galera, ensinando a fazer o cálculo, é muito simples. E falando do vento, ô, Guilherme, nós já estamos quase para 1 hora de live aí. Caramba. Explica a galera aí, ó. Tem algum equipamento que mede o vento? Eu queria, já vou emendar 2 perguntas para você. Primeiro, se existe um equipamento que mede o vento, tá? Que o funcionário, que às vezes o técnico de segurança tem que ter na empresa, tá? E se não tem esse equipamento na empresa, como que ele faz para fazer essa verificação aí? Tá, hoje nós temos o anemômetro, né? O anemômetro, ele basicamente mede ali a velocidade da força do vento através de metros por segundo, basicamente. E aí, se você for olhar no livro do JAX, se você for olhar na tabela, na NBR, que trata sobre atividade de plataforma elevatória, ou tentar verificar ali a questão da escala de Belfort, ele traz para nós ali a questão dos limites de tolerância, né? Tudo vai ser basicamente baseado ali. O anemômetro ele vai estar determinando para você o limite de tolerância para ele, que hoje nós estamos falando basicamente de 42 km por hora em força de vento, que isso dá mais ou menos em metros por segundo, 12 metros por segundo, né, que pela escala de Belford a força 6, né, que dá 10,8 a 13,8 metros por segundo de força. E vai dar em média ali 42, 40, 42 km por hora. A NR18, para você ter ideia, ela determina que que a atividade ela deve ser paralisada nessa questão. E se houver a necessidade de continuar a atividade, ela deve ser supervisionada, tá? E a NR18, quanto a 34, ela fala que numa velocidade de força de vento de 72 km por hora, que isso vai dar ali mais ou menos força 9 da escala de Belford, né? A atividade deve ser interrompida, né? Não pode em nenhum momento a pessoa querer continuar essa atividade. Então nós temos o anemômetro hoje, que mede a velocidade e força do vento. Nós temos a escala de Belfort, tá? Que o pessoal, qualquer um que der um Google aí hoje, ele vai conseguir entender onde ela determina ali para mim condições de mar e condições de terra, tá? Você pega a escala, a força 6, a característica de terra, ele me fala da seguinte maneira: move-se a copa das árvores constantemente, ouve-se o assobiar de cabos suspensos e é difícil manter um guarda-chuva aberto. Se eu for olhar em condição de mar, ele fala ali que tem borrifos constantes, né, de água e ondas acima de 3 metros de altura. Você entende? Então, foi um estudo, obviamente, que Belfort fez para verificar a questão da força do vento pelas características de mar e de terra. E o último equipamento que, na falta desses dois, eu posso estar verificando também, é a biruta, né? Eu posso estar verificando a biruta, se o vento estiver batendo muito forte. A biruta, não sei se todo mundo sabe, mas geralmente é utilizada em empresas que atuam com produtos químicos, né, devido a vazamento de amônia, por exemplo, ou até mesmo no aeroporto tem biruta, enfim, tem vários outros locais que pode ter biruta. E a biruta, ela tem ali, ela é tipo um cone, né? Ela tem ali laranja, branco. E para quem não sabe, aí cada biruta, o vento vai bater nela, vai se esticando. Cada cor laranja e branco ali, ela também no seu manualzinho, ela determina qual é a força do vento naquele momento, né? E vale lembrar, né? O vento ele é totalmente diferente embaixo com relação ao vento lá em cima, né? Então, essa é uma outra questão, porque às vezes a pessoa fala, mas aqui embaixo não está ventando, mas pô, lá em cima tá. E repito novamente, cara, não é só vento contínuo. Tem que tomar cuidado com as rajadas de vento. Eu dou muito treinamento ali em Santos, ali pro pessoal que opera shiploader, né, que é carregador de navio, e a maior dificuldade que eles têm, cara, é vento. Você tá entendendo? O pessoal tá fazendo um rechego ali no navio,
né? Tá com o funil bem próximo ali à escotilha, certo? Do navio. E aí bate um vento, cara, ele balança, cara. E se o cara. E geralmente essas máquinas ela tem um tempo de translação muito lento, você entendeu? Então é facinho dar coisa errada, sabe? Se o cara não tiver expertise. Isso que eu ia te perguntar, Guilherme, caso técnico de segurança, só para a galera que está estudando entender, caso você ignore, né, todos esses alertas, nessas situações perigosas, relacionadas ao vento, quais são os maiores acidentes que podem acontecer para a galera que está estudando, só para ter uma ideia? Bom, primeiro é o pêndulo da carga seguido de tombamento. Você entende? Eu acho que o risco principal é esse, né? O vento, dependendo do tipo da carga, a própria carga ela faz um efeito vela, né? Entendeu? Então, querendo ou não, se o vento estiver batendo muito forte, ela vai receber aquela energia ali. Então, ela vai pendular, né? Pendulou, daí você para analisar o seguinte: eu tenho um plano de rigger, certo? O pessoal fez o projeto bonitinho do plano de rigger, eu dimensionei a máquina correta, eu fiz a análise de solo, certo? A máquina tem capacidade para pegar a carga, ok? Só que por causa do bendito vento, cara, ele vai gerar instabilidade na carga quando ela estiver sendo içada, e automaticamente ela vai gerar pêndulo na carga e automaticamente ela vai acabar causando instabilidade no equipamento, mesmo ele atendendo todas as características de capacidade, de operação, solo em boas condições e por aí vai. Então, assim, não brinque com o vento, porque né, vai causar o tombamento com muita facilidade. Ô Guilherme, para a galera que está estudando, deve ter dado um bug na cabeça agora. Plano rigging. O que é um plano rigging? Explica para a galera aí que está começando agora o que seria um plano rigging. Cara, um plano de rigger, basicamente, você vai determinar. Ele começa desde a parte da logística da peça, para você ter noção. Imagine que a tua empresa comprou um transformador da WEG, tá? Então, o plano de rigger, ele começa desde o transporte, cara. É um planejamento, basicamente. Né? Ele é um planejamento onde eu vou verificar, eu vou precisar de carro para fazer carro batedor, não vou precisar. As estradas por onde eu vou passar, os viadutos ali, tem altura suficiente para a carga passar? Não tem. E aí o plano de rigger é a determinação de tudo isso que a gente falou. Qual é a máquina adequada para a peça, quais são os acessórios de içamento adequado para a peça, em que condição que a carga vai estar, qual é o ângulo da lança do guindaste, qual é a altura do moitão, do gancho. Então, assim, basicamente é isso. Ele é como se fosse uma permissão de trabalho, né? O plano de rigger ele faz todo o planejamento, organização, para daí começar a fazer a execução, que é o que a NR35 determina basicamente, né? Então o plano de rigger é isso, ele vai determinar o tipo de guindaste, o tipo de munk, certo? Qual é a capacidade de carga que ele tem que ter, certo? Quais são os tipos de acessórios de amarração, quais são as capacidades de carga que eles têm que ter, né? E qual é o tipo de amarração que eu vou fazer na carga. E aí ele traz as condicionantes de avaliação atmosférica, de avaliação de solo, de treinamento, e por aí vai. Ou seja, ele já entrega para você o cálculo pronto. Né? Legal. Galera, muito fácil, né? Pô, quando a gente vai ter uma atividade onde tem um plano rigging, né? Puta, isso daí é uma mão na roda para a gente que é da segurança do trabalho, porque você já tem todas as informações. Basicamente, você vai pegar o plano, vai chegar lá no local e vai conferir se realmente o operador tá seguindo o plano, se veio a mesma máquina, né? Já peguei situação também de o plano rigging tá uma máquina, chega outra. Guilherme, quais são as não conformidades mais comuns assim que você já pegou, que você já viu, para ficar para a galera aí que está entrando na área agora, que ainda não sabe o que vai sofrer? Acessórios de içamento. Acessórios é o que dá mais não conformidade, mas assim, cinta danificada. Cinta danificada, rasgada, você entendeu? Contato com óleo, certo? Você entende o seguinte, a cinta, a partir do momento que ela perdeu a etiqueta, ela já deve ser descartada. Vai lembrar também, por que perdeu a etiqueta? Porque eu não consigo identificar a capacidade de carga, alguns dizem, né?
Só que a Até capacidade de carga eu consigo identificar pela cor ou pelas listras no corpo dela. para a galera que está começando, pessoal, isso, o Guilherme falou uma coisa importante lá no começo da live, que dependendo de como você faz a laçada na peça com a cinta, se você vai enforcar, se você vai trabalhar com ela livre, você vai diminuir o peso que ela suporta. Na própria etiqueta da cinta, tem lá os desenhos lá de todos os tipos de pegada e você vai perceber lá que diminui bem a capacidade de carga da cinta também. Então, para você que está começando agora, você pode ter ficado com a dúvida, né? Pô, mas onde é que eu vou saber disso daí? Na própria cinta tá a etiqueta. Então, hoje, para atividades de içamento, cara, é acessórios de amarração, tá? Isso é o que dá mais problema. Porque assim, ó, a gente se preocupa sempre com aquilo que é mais robusto, né? O que é mais robusto? É a carga e a máquina. Você entende? Ninguém faz uma inspeção adequada dos acessórios. Entendeu? De uma linga, de um anelão, de um conector, de um cabo de aço. O cabo de aço você tem que bater até paquímetro nele, cara, dependendo da situação. Deve existir, ó, para você ter ideia, para mim acessório de amarração ele tinha que ter o quê? Um prontuário de uso, assim. Quando que eu comprei, aí a inspeção tem que ser na aquisição, durante e após o uso. Você entende? Para mim, funciona dessa maneira. E toda vez que eu utilizar, eu tenho que dizer quando é que eu utilizei, aonde eu utilizei, para que eu utilizei, qual foi o tipo de amarração, porque dependendo do tipo de amarração eu posso causar deformação no acessório, você está entendendo? E aí eu tenho basicamente um histórico ali daquele equipamento. E vai lembrar, é caro, tá, gente? Não é barato, não. Você pega aí uma linga de cabo de aço, uma linga de corrente para 10 toneladas, 15 toneladas, 20 toneladas, chega a custar quase o preço de um carro popular aí, um conjunto completo. Né? Então o pessoal não para analisar. Armazenam de forma adequada, amarram de forma adequada, não protegem as bordas da carga para não causar deformação no acessório. Então, assim, hoje as empresas que vendem cabo de aço aí estão ganhando rios de dinheiro porque o pessoal não tem o cuidado, não tem um senso de dono com as coisas. E jogam no chão, batem, você pega assim, moitão. Não é porque o moitão ele é robusto que você pode jogar ele no chão de qualquer jeito, você está entendendo? Porque você pega elementos metálicos hoje, você bate ele causa fissuras internas. Você não consegue ver olho nu, a não ser que você faça um teste revelador nele com aquele líquido que o pessoal coloca nos garfos das empilhadeiras. Aí você vai conseguir ver fissuras neles, ou fazer um ultrassom da peça. Mas calma, para lá, quem é que vai fazer isso hoje em dia? Até o Michael colocou aqui, ó, que uma não conformidade frequente também é a galera colocar a mão na peça e complementando também passar embaixo da carga, né, que está sendo içada. Tá. Isso também é vou falar para você, né, cara? Ó, carga, assim, ó, o pessoal não entende que carga, eu trabalho da seguinte maneira. Se eu estou fazendo uma atividade de içamento, seja com ponte rolante, seja com guindaste, seja com caminhão monk, o pessoal tem que entender o seguinte, é altura versus distância. Entendeu? Então, se eu levantei a carga a 1 metro, tá? Eu tenho que manter pelo menos 1 metro ou mais de distância. E detalhe, eu não posso ficar no raio de ação da carga, porque a carga ela pendula para um lado, para o outro, para frente e para trás. Então, aonde é que o corda-guia vai ter que ficar na carga? Na diagonal dela. Se ela pendular para um lado, ele não está no raio de ação da carga. Se pendular para o outro, também não. Então, eu fico na diagonal. E carga, durante a movimentação, ela pode pendular sim. Por isso que as pessoas têm a mania de colocar a mão na carga, que é proibido. Entendeu? Aí eu tenho que ter uma mão amiga, que a gente chama, uma corda-guia. Né? Então, são vários procedimentos aí, são várias informações de segurança que a gente tem que estar aí batendo em treinamento, orientando, trazendo normas, as NBRs, trazendo as normas regulamentadoras, na falta delas, buscar conhecimento lá fora, porque o pessoal lá fora também tem bastante conhecimento aí para estar compartilhando com a gente. Guilhermão, já bateu 1 hora aqui de live, passa rápido, né, cara? Caramba! É muita informação.
Eu acho que para quem está assistindo aí, para quem vai assistir, eu acho que essa entrevista aqui pode ser até colocada em escola técnica, porque a informação que você passou aqui é sensacional, informação prática, né? Não é ficar lendo norma, é prática do dia a dia. Todas essas legislações aí, galera, anotem. Se você não conseguiu anotar, vai estar postado aqui no Instagram. Vou colocar lá no YouTube, ou se você estiver vendo pelo YouTube, volta o vídeo, pausa, anota, vai no Google, lê essas normas que o Guilherme falou, super importante. Ô Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho da Gevit, né? O que você faz na empresa, o que a empresa faz, passar os contatos também. Eu vou colocar aqui, galera, na descrição do vídeo, tá? Tanto no YouTube como no Instagram. Eu vou colocar os contatos do Guilherme, caso você tenha alguma empresa, você precise de treinamento, ou você precisa, ou ele vai comentar um pouquinho agora da empresa. Se você quiser entrar em contato com ele, eu vou colocar aqui os contatos na descrição do vídeo. E tem o Instagram também, né, Guilherme? Passa o seu Instagram da empresa para a galera aí que quiser entrar e te seguir e comenta um pouquinho o que a Gevit faz aí. Tá, a Gevit é uma empresa daqui de Curitiba, né? Eu moro em Araucária, mas o nosso escritório ele está ali em Curitiba. Hoje a Gevit é uma empresa especializada na parte de consultoria e treinamentos na área de saúde e segurança do trabalho, né? Então, nós estamos aí praticamente há 10 anos no mercado, né? Como eu te falei, desde 2012, mas foram 4 anos tentando até conseguir a primeira oportunidade. Tá? A nossa expertise hoje são treinamentos normativos. A gente não trabalha com e-social, a gente não trabalha com programas de gerenciamento de risco, nós fazemos, mas é algo bem específico para alguns clientes. Eu também não vendo PCMSO, LTCAT, isso nós temos parceiros aí que têm expertise com relação a isso e a gente sempre acaba indicando. A outra parte que a Gevit faz também é a parte de projeto de instalação de linha de vida. Tá? Então, nós temos esse segmento na empresa hoje, mas também executamos isso em parceria com uma outra empresa de Curitiba, que é a Cerro Engenharia, que para mim hoje é a maior aí na parte de projeto de instalação de linha de vida também. Tá? Então, basicamente é isso. Nosso foco são treinamentos normativos, não só os treinamentos de prateleira que a gente fala, que é NR35, 33, 18, 6, por aí vai, mas a gente tem feito muito treinamento, que eu posso dizer assim, são treinamentos especiais, né? O cliente tem uma dificuldade X, a gente vai lá, desenvolve o treinamento para ele, ele avalia o treinamento e a gente aplica para a equipe dele. Que nem hoje eu estava em reunião com um cliente, o cliente queria um treinamento voltado a comportamento seguro e percepção de perigos e riscos para técnicos de segurança e engenheiros de segurança. Então nós estamos desenvolvendo esse treinamento com base na ISO 31000, né? Vamos desenvolver esse treinamento para ele e aplicar. Assim como um outro treinamento que é bem específico que eu executo, que é voltado à investigação de acidentes, né? Conforme a metodologia TASC da DNVGL, né? Que hoje, para mim, é o método de investigação de acidente mais simples e eficaz do que Ishikawa, 5 porquê, árvore de falhas e por aí vai. Entendeu? Porque hoje investigar acidente é uma coisa que 98% dos nossos profissionais da área de segurança do trabalho, primeiro, não gostam de fazer, e segundo, não sabem fazer. E essa é uma grande realidade, com toda humildade que eu estou falando aqui, né? Mas não sabem fazer. Então, né, é basicamente isso. Atendemos empresas a nível Brasil. Hoje nós atendemos grandes players no mercado aí. A nossa especialidade é empresas de logística, agronegócio e alimentos. Mas atendemos empresas cimenteiras também e qualquer outro segmento. Atendemos aí, só para o pessoal entender um pouquinho, né, a Rumo Logística, né, a maior operadora ferroviária do Brasil hoje. Nós somos responsáveis por todos os treinamentos normativos deles. Votorantim Cimentos, algumas cooperativas do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo. Né, atendemos hospitais também e por aí vai. Temos uma carteira bem interessante de clientes aí que confiam no nosso trabalho. Né, Legal. Beleza? E, se vocês entrarem em contato com o Guilherme e conheceu ele por aqui, faz um favor para mim, liga lá, fala assim, Guilherme, conheci você pelo canal Faca na NR,
O Guilherme vai fazer uma promoção. Quem falar isso daí vai ganhar um abraço dele, né? É, Falou que a Faca NR ganhou um abraço do Guilherme. Então, galera, é importante para mim também, como canal no YouTube, né? Que caso você entre em contato com a Gevit lá, fale, olha, eu vi vocês lá no canal Faca NR, para a gente poder até receber, para mim receber o feedback, né? Ó, o pessoal me viu lá e tal, né? Para mim poder entender. Ó, Guilherme, quero te agradecer, cara, por você ter eu também. disponibilizado uma horinha do seu descanso com a família, né? Para poder passar conteúdo para a galera de forma gratuita, né? A minha intenção aqui é sempre compartilhar conhecimento, a sua também. E passa aí ó, de novo, seu Instagram, LinkedIn, como é que o pessoal te segue nas redes sociais aí? Bom, o meu Instagram é Guilherme underline Gevit, né? GVIT, e o da empresa é Gevit Consultoria, né? É basicamente isso. Ô Fabiano, se puder deixar aí, pô, tem uma galerinha aqui que está nos assistindo, que, meu, é uma galerinha que eu considero demais aqui, tá, cara? Primeiramente, a minha esposa tá aí, né, nos assistindo também. Tem o Egildão, pô, o Egildão é o cara para você trocar uma ideia com ele, hein, meu? Passa O Egildo contato. da Conectar Treinamentos, o cara é especializado em atividade de trabalho de altura, arborismo. O Egildo manja muito de atividades em arborismo, cara, que é Eu um... não tenho nada de arborismo aqui no canal, hein? hã? Não tenho nada de arborismo aqui no canal. O Então, Egildão é fera, cara. Tem o Borges lá, que trabalha na Bernec, parceiraço, a Miriam da Copacol, legal. né? O Maicão lá da Copavel, engenheiro de segurança da Copavel. O Roberto Carlos, o técnico de segurança aí da Coamo, gente finaça. O Alessandro Domingues é um cara que você pode conversar com ele também. Ele é dono de empresa de cabos de aço, tá? Aí, O cara vende. me segue também, velho. Me segue aí, ó. O cara vende, o cara vende. E dá essa moral aí, hein, galera. Vocês não estão me curtindo, hein? Delta Cabos de Aço, tem que fazer uma propaganda para ele aí também, porque é um cara excepcional. E o Carlos, cara, o Carlão aí, pois, era da área de segurança do trabalho, agora está trabalhando com tráfego pago, inclusive está cuidando da nossa empresa agora na parte de tráfego pago. Bacana. E a nossa tia aqui, a tia Ironível e tia da Michelle, está assistindo também. Cara, um abraço para todo mundo aí, agradeço aí também vocês terem, né, acompanhado a gente aí, né? E, Fabiano, estou à sua disposição, cara, que se precisar da gente aí. De bola, né? cara. Eu fiquei meio apreensivo aqui, que é porque, pô, é a responsabilidade de você passar a informação. É que eu tô falando coisa errada aqui, né? Pelo amor de Deus. né? Manja pra caramba. Manja. E eu espero que a live dê frutos para você também, né? Que futuramente, pessoal, vou postar no LinkedIn, tem muito acesso no LinkedIn, né? Às vezes no YouTube não dá tanto, mas LinkedIn dá muita visualização. E espero que dê frutos para você também aí. Depois você me liga e Fabiano, ó, estamos fechando aí várias empresas aí, que vai ser gratificante para mim também, né? Poder contribuir com vocês aí, cara. Legal. Agradeço, cara. Tamo junto aí. E o bom é que é uma amizade que se finda, que se cresce aí, né? É isso é aí. mais importante. Guilherme, obrigado, irmão. Abraço. Tamo junto, hein? Fique com Deus. Falou, galera. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Compartilha, senta o dedo no like aí. E depois que tiver postado, faça seu comentário e coloque a cidade que vocês assistiram aí para mim saber. Beleza? Graças a Deus aí, certo? E vamos que vamos. Forte abraço. Falou.